E aí galera, vamos embora resolver essa questão. Questão termodinâmica, ela diz o seguinte: um ciclo termodinâmico realizado por um gás ideal é representado no diagrama abaixo. Quanto ao ciclo apresentado, um ciclo de Carnot que trabalha no mesmo intervalo de temperaturas possui um rendimento de. Então ele pergunta para a gente sobre o rendimento deste ciclo. Bom, a gente calcula o rendimento de um ciclo de Carnot através da equação 1 menos temperatura da fonte fria dividido sobre temperatura da fonte quente. Massa? Então, basicamente, para a gente achar esse rendimento que a gente procura, a gente tem que saber as temperaturas da fonte fria e a temperatura da fonte quente, certo? Então, vamos analisar aqui o gráfico. Bom, o gráfico da gente é um gráfico que envolve pressão versus volume, tá bom? E aí, o que é que a gente tem que saber desse gráfico? Bom, primeiramente, cada pontinho desses daqui, dessa figura, vai passar o que a gente chama de isotermas, tá? Isotermas são curvas em que a gente vai ter a mesma temperatura em todos os pontos dessa curva, tá? Então vai ter um isotermo passando nesse ponto, vai ter um isotermo passando nesse ponto, vai ter um isotermo passando nesse ponto e nesse ponto daqui. De tal forma que, o que é que a gente tem que saber? Quanto mais longe essas isotermas estiverem da nossa origem, ou seja, deste lugar aqui, maior vai ser as temperaturas que elas vão apresentar. Então, aqui vai ser uma temperatura 1, aqui vai ser uma temperatura 2, aqui vai ser uma temperatura 3 e aqui uma temperatura 4. E aí, como eu disse, mais longe, maior a temperatura. Então, a temperatura 1 vai ter uma temperatura maior do que a 2, maior do que a 3 e maior do que a 4. Beleza? Então é o seguinte, a fonte quente ela vai ter a maior temperatura. Então, essa temperatura T1 daqui vai ser exatamente a temperatura da fonte quente. Tá bom, galera? E a temperatura 4 vai ser a temperatura menor e vai ser a temperatura da fonte fria. E aí, como é que a gente vai achar essas temperaturas? A gente vai achar essas temperaturas a partir da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela diz o seguinte: PV é igual a nRT. E aí, se a gente isolar a temperatura aqui, a gente vai ficar aqui, temperatura vai ser P vezes V, dividido por N vezes R. E aí você pode até me perguntar, bom, R, a questão não deu pra gente, apesar de ser uma constante. E N, que não é uma constante, na verdade é um valor, pode ser qualquer valor, que é o número de mols, a questão também não deu pra gente. Só que, neste caso, observem que para calcular o rendimento, a gente vai fazer uma razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Como a gente calcula a temperatura a partir desta expressão daqui, e a gente está fazendo uma razão entre duas temperaturas diferentes para um mesmo processo, o que é que vai acontecer? Se o processo é o mesmo, não alterou o número de mols, esse N e esse R vão ser a mesma coisa, ou seja, vai dar para a gente cortar depois. Então vamos lá. Para a gente calcular a temperatura da fonte fria, vai ser a pressão aqui neste ponto, que a pressão é 4 vezes o volume, que é 2, dividido por N vezes R. E a temperatura da fonte quente vai ser a mesma coisa, só que agora neste ponto aqui. Então, neste ponto, a pressão é 8 e o volume é 8 também, tá? Isso daqui dividido por N vezes R. Então, vou calcular logo a razão para que a gente depois só jogue na fórmula do rendimento. A razão entre TF sobre TQ vai ser igual a 4 vezes 2 dividido por NR, dividido por 8 vezes 8, dividido por N vezes R. Isso daqui vai dar para a gente duas fraçõezinhas, então repete a primeira fração, vai ficar, já vou multiplicar aqui os valores, 4 vezes 2, 8, dividido por N vezes R, e aí multiplica pelo inverso da outra fração. 8 vezes 8 é 64, vai ficar aqui embaixo, e o N vezes R vai dar para cima. Então, como eu falei, N vezes R, a gente corta com N vezes R,
E aí vai ficar 8 sobre 64. E se a gente simplificar essa razão, vai dar para a gente que temperatura fria sobre temperatura quente vai ser igual a 1 sobre 8. Certo, galera? Porque dá para dividir por 8 em cima e embaixo. Então, por último, para a gente calcular o nosso rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria, dividido pela temperatura quente. Logo, vai ficar que o rendimento vai ser igual a 1 menos 1 sobre 8, que é a razão que a gente tem encontrado. E aí, esse rendimento vai ser igual a... Se a gente fizer o seguinte aqui, galera. Como a gente tem uma fração aqui, a gente pode multiplicar esse número por 8 em cima e por 8 embaixo, porque a gente vai ficar com o mesmo denominador e a gente vai poder subtrair em cima. Então, 1 vezes 8 em cima vai ficar 8 menos 1, e embaixo, como é o mesmo denominador, a gente pode deixar assim. Então, vai ficar 7 sobre 8. Esse daqui é o rendimento desse nosso ciclo. Massa, galera? Então, a resposta seria 7 sobre 8. Espero que tenham entendido e é isso.